Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amados. Amém, amém. Tudo bom com vocês? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão chegando, amém? Sejam bem-vindos ao Verbo da Vida de Picos. A gente vai estar mais uma vez ministrando a palavra, né? E nessa noite nós temos um convidado muito especial, que é o professor Saulo Stan, né? Vamos falar sobre escatologia de um termo bem abrangente, né? E eu espero que vocês fiquem conectados com a gente e que vocês possam estar, né, sendo esclarecidos, que você possa estar nessa noite sendo edificado com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é muito importante esse assunto, é maravilhoso esse assunto, né? E não é tão fácil de se entender à medida que a gente tem que... Aliás, ele é fácil de se entender quando você se estuda, quando você se dedica a esse assunto, né? Mas que bom que Deus levanta homens e mulheres de Deus para poder nos instruir nessa palavra, instruir nesse assunto tão importante que é a escatologia. Amém? E enquanto as pessoas vão chegando, eu já vou aqui entrar com o professor, amém? Saulo Stan. Você vai convidando outras pessoas aí, amém? Aleluia. E vamos aqui iniciar o tempo possível aqui para eles tirar da unção do professor aí, né? O máximo que a gente puder. Amém? Olá, pastor. Graça e paz. Graça e paz. Tudo bom, professor? Tá tudo bem. É uma honra ter você aqui. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Amém. Glória a Deus, pastor. Graças a Deus. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui para a gente abordar esse tema maravilhoso que é a escatologia, o fim dos tempos, né? Para nós é uma honra, professor, ter você aqui, aceitado o nosso convite, né? Então, eu conheço o professor, assim, você talvez não me conheça, né? Mas eu conheço o professor, algumas de suas obras, né? A gente é conectado mais com o Verbo da Vida de Petrolina, embora ele tenha estado no Piauí, mas a gente fica conectado na nossa sede lá em Petrolina, né? Com o pastor Edilson, o pastor Diego, né? Já tive a honra de estar lá, né? E juntamente com o senhor lá em Petrolina em alguns momentos das aulas, né? Então é maravilhoso, Amém. Eu me sinto honrado de estar aqui com o senhor. Amém, glória a Deus. Nós estamos juntos no reino, né? Avançando na palavra do Senhor. E o nosso ministério, graças a Deus, a gente procura falar a mesma coisa também na área de escatologia. Então, a nossa missão hoje é alinhar, né, trazendo aí a nossa visão a respeito do fim dos tempos. E eu creio que nós teremos aqui um tempo de esclarecimento, né, para as nossas vidas. E vamos continuar avançando aí no reino e na palavra do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Então, a gente vai conversar um pouco sobre escatologia e aí eu vou deixar o professor bem à vontade. A gente tem alguns questionamentos e nesse tempo de pandemia, né, não muitos crentes, mas alguns crentes, alguns cristãos, alguns recém-convertidos, né, algumas pessoas que não têm muito conhecimento da palavra de Deus, ficaram muito assustados. E muitas outras pessoas de outras religiões, né, ficaram um pouco assustadas com o que está acontecendo no mundo, né? Se era profético, se isso já estava declarado, e veio muitas profecias, e apareceu muitos profetas na internet declarando, né? Como se fosse a esse tempo, né? Sempre a esse tempo, né? E o povo fica um pouco assim assustado, assim, a gente fica, né? E a gente quer trazer mais esclarecimento para o povo de Deus, né? Porque o conhecimento da verdade ele liberta. E eu estava falando no início da live aqui que a escatologia ele é um assunto muito importantíssimo, mas que nem todo mundo tem a dedicação de estudar, né? Porque assim, eu tenho para mim que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. A gente se dedicar, se empenhar na palavra, né? Buscar as instruções corretas, né? E eu dou graças a Deus pelo Rema, né? Que já abriu muitos horizontes nos nossos olhos espirituais, né? E graças a Deus pelos homens e mulheres de Deus que Deus levanta, né? Para trazer uma instrução, né, alinhada com a palavra de Deus, naquilo que Deus quer nos mostrar, amém, professor? Amém, é isso mesmo. Não quero perder muito tempo, porque eu quero extrair o máximo do seu conhecimento, da sabedoria que Deus lhe deu, né?
para que ele possa estar esclarecendo mais desse assunto, né, professor? Amém. Então, eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre isso, amém? Amém, glória a Deus. Vamos sim, vamos abordar esse tema. Então, eu gostaria de tratar esse tema da escatologia, da doutrina do fim dos tempos, trazendo um panorama geral, né, dos eventos escatológicos, pelo menos dos principais eventos. Olha aí, nós temos a presença do meu amigo André Luiz, Daniele, a esposa do meu amigo Fernando Lima, o pessoal daqui de Arco Verde, Paulo Afonso, Garanhuns. Amém. Então, queridos, Amém. obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Compartilhem essa live para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu estou aqui com o pastor lá do Verbo da Vida de Picos, lá do Piauí, e eu sei que existe uma palavra de Deus alcançando as nossas vidas. Então, nós temos aí a irmã Ives, pessoal chegando aí, pastor, um povo lá de Maceió, alguns alunos meus, amigos, que bênção mesmo. Araripina, glória a Deus. Bênção demais. Aleluia, muita gente. Então, pastor, primeiro para trazer um panorama sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia, eu gostaria nós temos professores do Rema aqui, professores de História da Igreja, de Atos, glória a Deus. Então, eu preciso trazer, antes de mostrar os eventos escatológicos, eu preciso trazer a nível de introdução algumas verdades sobre a escatologia. E eu gostaria de compartilhar com vocês que estão nos acompanhando aqui algumas dessas verdades, né? A escatologia, ela requer uma dedicação de estudo maior para que você possa entender o desenvolvimento da escatologia, né? Existem outras doutrinas que são mais difíceis do que a escatologia, como, por exemplo, a doutrina da salvação. Essa doutrina da salvação, ela é bem complexa, porque é nela que tem aqueles debates de calvinismo, arminianismo, molinismo, predestinação segundo a presciência, predestinação porque Deus ordenou, e aí começam os debates. São áreas da teologia muito mais difíceis do que a escatologia. Então, a escatologia, a gente lida basicamente, e eu quero tratar isso de uma forma simples e didática, com o estudo das profecias acerca do tempo do fim, ou dos eventos finais. Então, o que é escatologia? É o estudo do fim, é o estudo das coisas que ainda devem acontecer. Sendo assim, na Bíblia, como a escatologia lida com profecia, a gente encontra algo interessante, a gente encontra uma escatologia realizada e uma escatologia que ainda vai acontecer. Olha que coisa legal. Escatologia realizada envolve aí os eventos que já se cumpriram com a primeira vinda de Jesus. Por exemplo, a morte de Jesus foi profética, a ressurreição de Jesus foi profética, né, os sofrimentos, os sinais, as coisas que ele ia operar, os milagres, já estavam lá nos profetas. Né? Nós lemos Isaías 53, nós lemos Isaías 61, que fala sobre o Espírito do Senhor Deus estar sobre Cristo e ele operar milagres. Nós lemos o Salmo 91, que fala também sobre o Senhor Jesus, e diversas outras profecias. Né? E veja, se cumpriram ali na primeira vinda, Jesus veio, né, o nosso substituto perfeito, morreu, ressuscitou, está assentado à destra do Pai. Mas a mesma Bíblia que fala desse aspecto que já se cumpriu, também garante que em breve, né, inclusive foi isso que os anjos falaram, que foi, pastor, lá em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, quando Jesus estava subindo aos céus, né, aparecem dois varões ali e os discípulos ficaram meio atônitos. Aí os discípulos, os anjos falam assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que agora foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Então, a Bíblia faz uma conexão da cruz e do fim, do Calvário e das glórias futuras. Então, não há muita distância entre a cruz e a escatologia. Eu gosto de brincar que nós, pregadores da palavra do Senhor, nós precisamos colocar mais escatologia na nossa mensagem da cruz e precisamos colocar mais cruz na nossa mensagem da escatologia. Porque quando a gente une essas coisas, né, a gente começa a mostrar que não são eventos que estão longe. Na verdade, nós só iremos ressuscitar, caso venhamos a morrer, nós só iremos recebermos a glorificação
os eventos finais só irão se desencadear porque Cristo venceu a morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive para sempre. Isso é uma verdade curiosa que a gente deve guardar no nosso coração. E daí, para a gente desenvolver, a escatologia ainda, ela existe, a escatologia que vai acontecer, os eventos que ainda devem acontecer, lida também com 2 tipos de escatologia. Olha que coisa legal. Chama-se escatologia geral e escatologia individual. Vamos explicar. O que é escatologia geral? É o estudo dos eventos de abrangência mundial. É o que nós iremos falar logo mais. Por exemplo, o arrebatamento vai acontecer só em Israel ou sobre toda a terra onde tem crente? Sobre toda a terra. Logo, esse evento é um evento geral, de abrangência mundial. A tribulação é só lá em Jerusalém ou é sobre toda a terra? Sobre toda a terra. E outros eventos. Existe ainda na escatologia a escatologia individual. Então, a geral lida com os eventos de abrangência mundial. E a individual lida com o indivíduo no momento da morte. Ou seja, trata com as questões pós-morte. Ou seja, a pessoa morreu e agora ele vai para uma condição. Ou estar com Cristo ou não estar com Cristo. Ele está consciente ou não está consciente. Ele acompanha o que está acontecendo aqui, ele tem lembranças, não tem. Então, todas essas questões estudam em escatologia individual. Então, basicamente, são esses os 2 tipos de escatologia que nós encontramos. Para a gente avançar, eu quero só mostrar aqui para vocês, queridos, a nível de introdução, 3 razões porque nós devemos estudar esse tema, escatologia. 3 razões. Existem várias, né? No nosso módulo do Rema tem 10. Né? No meu livro eu apresento várias razões. Né? Eu nem coloquei a enumeração, eu saí colocando várias razões. Então, quais são as razões? Bom, a primeira razão que eu queria pontuar é que a Bíblia mostra, né, quando você estuda as profecias, pastor, é um total de 43 profecias. Essas profecias, a grande parte delas lida com coisas que ainda vão acontecer, né, e são profecias do Antigo e do Novo Testamento. Isso vai dar um total de aproximadamente 37% de toda a palavra de Deus. Então, se 37% da palavra de Deus lida com profecias escatológicas, então nós devemos estudar esse tema, né? É um tema Verdade. Que você não pode dizer assim, eu só vou querer 63% da Bíblia. Não, você deve querer a Bíblia completa. É verdade. Né? Então, de fato, ela lida com outros temas, lida com a escatologia cerca de 37%. Uma outra razão interessante também é que o estudante de escatologia, ele será despertado para servir mais na obra do Senhor. Olha que coisa fantástica. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, olha o que ele diz. Irmãos, sede firmes e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Agora, olha que coisa fantástica. Se o meu trabalho, pastor, se o seu trabalho não é em vão na obra do Senhor, isso nos remete a uma recompensa. Ou seja, haverá um dia que nós seremos recompensados. Então, o que é que Paulo está mostrando? Paulo está dizendo assim, olha, o estudo sobre esse tema vai despertar em você uma consciência da importância do serviço na obra do Senhor, do serviço na igreja local. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? E uma terceira razão, que eu finalizo com essa, é que o estudo da escatologia, segundo o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, desperta em nós uma consciência de eternidade e um desapego das coisas dessa vida. Então, por exemplo, Paulo diz, né, pastor, lá em 1 Coríntios 15, verso 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que é que Paulo está dizendo? Olha, a nossa esperança em Cristo não está restrita apenas à presente vida. Existe algo mais. Existe uma vida futura.
Então, isso é basicamente essencial para as nossas vidas. Então, quando você vê um crente que ele vive o dia a dia, mas ele sabe que a qualquer momento o Senhor pode interromper os planos dele e ele subir para um encontro do Senhor, você vê que é um crente que tem essa expectativa do retorno do Senhor. A gente só precisa equilibrar para a pessoa para a pessoa não abandonar as coisas dessa vida também, né? A gente não pode deixar de cuidar dos nossos familiares, a gente não pode deixar de trabalhar, né, de nos cuidar também, né, cuidar de nós mesmos, mas a gente também deve fazer tudo isso na expectativa de a qualquer momento o Senhor vai voltar e nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Então, como o meu amigo está colocando aqui, existe também alguns livros na Bíblia que não falam sobre esse tema escatologia, então só no Novo Testamento, então enfatizando aí que é um assunto bastante importante. Então, existem diversas razões que eu gosto de pontuar. Então, tendo compreendido essas verdades, eu quero apresentar aqui para vocês, queridos, uma ordem cronológica dos eventos do fim. E essa ordem, eu vou citar o evento e vou fazer alguns comentários. Né? Cito cada um deles e faço alguns comentários. Ok? Então, esses eventos, eu vou citar 8 eventos escatológicos. Olha aí, eu estou com uma missão, pastor, possível, não é nem impossível, é uma missão possível de trazer um panorama aí com 8 eventos do tempo do fim. Dentro da live, né? Dentro do tempo da live aí, né? Ainda nós temos tempo, temos 40 minutos aí. Amém. 42 minutos. Dá tempo, dá sim. Muito maravilhoso, muito bom. Eu amo escatologia. Quando eu comecei a estudar no Rema, eu fiquei assim, maravilhado, assim, né? O Rema, assim, me abriu uma visão para a escatologia, que a gente pensa que com iniciar, a gente pensa que escatologia só está dentro do livro de Apocalipse, né? O Apocalipse é o livro do fim dos tempos. A gente pensa que é só. Apocalipse, né? Mas a gente tem escatologia lá em Gênesis, quando o Senhor falou, né, que o descendente da mulher viria para pisar na cabeça da serpente, ou seja, é uma profecia, né, que se cumpriu na primeira vinda. Então, veja, a gente tem escatologia de Gênesis até Apocalipse, olha que coisa fantástica. Mas é porque Apocalipse foi o mais famoso, né, que ficou. Mas tem Daniel, tem Zacarias, tem Isaías, tem todos os profetas, nos Salmos tem escatologia. Por exemplo, nos Salmos 22, que fala de uma profecia fantástica acerca da cruz, né? Em que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então, olha que coisa fantástica. Tem escatologia em toda a Bíblia. Então, vamos lá. Falando aqui sobre os 8 eventos escatológicos, os 8 eventos principais acerca do tempo do fim. Então, você que chegou aí, nós estamos falando sobre a escatologia, a doutrina do fim dos tempos. Eu já expliquei que existe uma escatologia no tocante à primeira vinda de Cristo, que já se cumpriu. Uma escatologia que terá um cumprimento futuro, os eventos que nós iremos tratar. Existe o tipo de escatologia geral e o tipo de escatologia individual. Geral lida com os eventos mundiais, né? E o individual lida com o estudo sobre a vida após a morte, sobre o indivíduo. Então, para que a gente desenvolva aqui, o primeiro evento, né, que eu quero citar aqui, que é o próximo evento, pastor, que nós aguardamos como Igreja do Senhor. Nós aguardamos, né, esse evento, e isso é fantástico. E aí eu gostaria de pedir, o senhor está com sua Bíblia aí, pastor? Estou sim. Tá? Eu gostaria de pedir que o senhor abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, verso 16 ao 18, e o Senhor lesse aí para nós. Esse é o primeiro evento, querido. Amém. 1 Tessalonicenses 4:16, é isso? Vamos lá. 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa fantástica.
Então, glória a Deus. Então, qual é o próximo evento que nós aguardamos? O dia do arrebatamento da igreja. Né? Paulo diz que esse dia será um dia, pastor, olha que coisa fantástica, que o Senhor mesmo descerá dos céus. E Paulo fala sobre 3 sinais sonoros. Olha que coisa fantástica. 3 sinais sonoros no dia do arrebatamento. Número 1, o brado de comando do Senhor, ou seja, a voz de alarido. Número 2, um brado do arcanjo. Número 3, o ressoar da trombeta de Deus. Então, olha, você tem aí 3 sinais sonoros que ocorrerão no dia do arrebatamento. Isso lá nos céus, né? Dos céus para a terra. Jesus está vindo até as nuvens. Aqui na terra acontecerá 3 coisas também. Número 1, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles familiares seus, aqueles seus amigos cristãos que já morreram, os espíritos e as almas deles estão com o Senhor, só que o corpo ainda não ressuscitou. Então eles aguardam a ressurreição. Aí a Bíblia fala que, número 1, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Número 2, os vivos, nós, que é o que nós cremos, né, que nós seremos arrebatados, os vivos terão seus corpos transformados. E número 3, juntos seremos arrebatados, removidos, raptados, tirados daqui da terra para o encontro do Senhor nos ares. Então, olha que coisa fantástica. Será um encontro de amor, será um encontro de alegria. Né? Nós veremos a face do nosso Rei. Paulo falando sobre isso, pastor, lá em Filipenses capítulo 3, no verso 20 ao 21, Paulo diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde virá o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, nós, no dia do arrebatamento, teremos corpos semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo. No dia do arrebatamento, nós veremos o Senhor. João diz assim, em parte, João diz assim, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós veremos como ele é, e nós seremos também como o Senhor é. Nós veremos a face do Senhor. E para esse evento, o arrebatamento, pastor, eu fiz um poema. E o poema eu digo o seguinte: estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro? Sim. Um encontro de amor, alegria e esperança. O local eu sei, as nuvens. Com quem também sei, com o Rei da Glória. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje. Por que não agora? Maranata, que venha o meu Rei. Então, olha que coisa fantástica. Nós temos essa expectativa de vencer. Paulo fala que esse corpo é um corpo de humilhação, então nós temos essa expectativa do dia que nós receberemos um corpo novo, né? Um corpo incorrupto, um corpo que não se cansa, não se fadiga, um corpo que não se decompõe, um corpo de glória. Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Então, que dia maravilhoso vai ser esse? Vai ser o arrebatamento da igreja. Vai ser extraordinário. Segundo evento que eu quero citar aqui para vocês. A referência bíblica, tem outras, mas a referência bíblica principal é 2 aos Coríntios. O senhor poderia abrir, pastor? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vamos falar aí sobre o tribunal de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha que coisa. Nós já temos perguntas aqui, logo mais a gente, dando tempo, a gente responde, porque a gente está fazendo um panorama geral dos eventos do tempo do fim. Então, vamos lá. Após o arrebatamento da igreja, haverá o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento da igreja. Ele não tem caráter condenatório, mas ele é para recompensar ou não aqueles que trabalharam na obra do Senhor. A palavra do Senhor fala que um copo de água fria dado a um profeta, você é digno de galardão. A palavra do Senhor fala sobre pessoas que receberão galardão.
e sobre pessoas que perderão galardão. Então, esse evento, Tribunal de Cristo, ocorrerá após o arrebatamento. Então, nós seremos ali recompensados com base naquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo na obra do Senhor. Aí alguém olha, Saulo, mas aí o texto fala aquilo que você fez, você vai receber segundo o bem ou o mal que você fez. Então, quer dizer que vai ter algum tipo de perda no Tribunal de Cristo, de condenação? Não. Perdas só de galardão. Mas não haverá possibilidade do crente chegar no Tribunal de Cristo e ele ser lançado no inferno depois. Não. Porque se ele já foi estar no Tribunal de Cristo, isso mostra que ele foi salvo. Isso mostra que ele é salvo. O Tribunal de Cristo é só para recompensar com base na obra do Senhor e com base no serviço na obra do Senhor. E um outro detalhe interessante é que essa ideia de bem ou mal está relacionada a obras úteis e obras inúteis. Então vai aí uma pergunta para todos nós que estamos acompanhando aqui. Qual tipo de material nós estamos utilizando na edificação da obra do Senhor? Será que nós estamos utilizando obras úteis ou obras de palhas? Coisas que não permanecem. Para a meditação da amada igreja. Professor, só um parênteses aqui. No outro lado que eu assisti com o senhor, aí você explicou, eu acho que você está falando sobre o Tribunal de Cristo. Nós não vamos deter muito nesse tempo, mas o Senhor, ele se importa com a quantidade, né, também, né, das obras que praticamos para ele, né? Isso. Tem muitos cristãos que falam, não, o Senhor não importa com quantidade, só quer qualidade, assim, não, mas... É isso mesmo. E de fato tem esse jargão mesmo. Né? Eu falei já esse jargão. Mas na verdade, se tratando da obra do Senhor, a gente encontra, né, os parâmetros do Tribunal de Cristo, basicamente a gente encontra 3. Quantidade de serviço, qualidade de serviço e intenção do coração. Então tem gente que só fala assim, Deus não quer saber como você faz, ele quer saber a intenção do seu coração, pode fazer de todo jeito. Não, de forma nenhuma. Não, senhor. Né? Paulo fala, sede excelente em todo o vosso proceder. A Bíblia fala, não faz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, o Senhor é favorável, sim, à quantidade, à qualidade e à intenção certa do nosso coração. Por exemplo, ali na parábola dos talentos, quando você olha, você vai ver que o Senhor observou aquele que multiplicou mais e esse recebeu mais ainda. Então, está vendo que o Senhor olha quantidade? Ele olha, sim, também quantidade. A Bíblia fala em Hebreus que as muitas obras dos irmãos ali servindo aos santos eram contadas diante de Deus. As muitas obras. Olha que coisa interessante. Então, sim, o Senhor observa, o Senhor vê quantidade, qualidade e intenção do coração. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Tudo bem. Tem alguns crentes que dizem assim, não importa até chegar no céu, nem que eu chegue me arrastando. Rapaz, eu vi um irmão dizendo para mim uma vez, eu ouvi uma vez um irmão dizendo assim, para que eu quero saber de galardão, sendo que eu já vou estar salvo mesmo? Aí eu falei para o irmão assim, olha, isso é uma visão de alguém que não compreendeu o que é a obra do Senhor. O serviço na obra do Senhor me dá motivação para continuar avançando. Eu estar cumprindo aquilo que Deus tem para a minha vida, sendo útil, isso vai me fazer vencer depressão, isso vai me fazer me sentir útil na obra do Senhor, isso vai me fazer com que eu ganhe um número máximo de pessoas para o Senhor. Então, isso não é importante diante de Deus, é muito importante. Né? E essas premiações, elas servem como reconhecimento. Paulo diz assim, eu corro, não sem meta. Ele diz assim, não sem meta. Eu corro não como dando socos no ar, mas eu corro não para alcançar uma coroa corruptível, mas eu corro para alcançar a incorruptível coroa. Aí ele diz assim, que ele cuidava de fazer as coisas para não ter corrido em vão. Então, veja, Paulo trata sobre a questão também desses galardões, dessas verdades. Então, isso é bastante interessante, né? Isso é muito aplicável para a igreja do Senhor, para a obra do Senhor. Então, tudo bem. Né? Tendo compreendido aí que haverá um tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, nós temos aí as bodas do Cordeiro.
O que seria as bodas? É um símbolo, né, do casamento de Cristo e a igreja. A Bíblia mostra, o próprio Jesus falou em João 14, né, ele disse assim, olha, na casa do meu pai existem muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito, vou preparar lugar e virei outra vez. Aí ele diz assim, ó, e quando eu vir, eu vou receber vocês para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Olha que coisa fantástica, o que ele está dizendo? Para que eu leve vocês para a casa do meu pai, né? A ideia de um casamento judaico, né? Para que eu leve vocês para estarem comigo, para estarem na casa do meu pai. Então, a Bíblia trata também a ideia de Cristo e a igreja como se fosse o noivo e a noiva. Né? Efésios capítulo 5, verso 25 diz isso. Né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha aí, Cristo amou a igreja, o qual a si mesmo se entregou por ela, tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra, apresentará a si mesmo igreja santa, gloriosa, sem mácula e sem defeito. Então veja, essa ideia da apresentação, essa ideia de um símbolo de um casamento acontecerá entre Cristo e a igreja. Isso chama-se Bodas do Cordeiro. Vai ser o nosso casamento com o Senhor após o tribunal de Cristo. Lá nos céus, já com o Senhor. 3 eventos: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na Terra, depois do arrebatamento, em um cenário que surgirá um líder político e militar, que será o anticristo, ele vai fazer um acordo com muitos durante uma semana de ano, dando início aí à 70ª semana de Daniel, ou seja, 7 anos de tribulação, quando o acordo for feito. Então, quando o anticristo fizer esse acordo, começará a tribulação. Essa tribulação, segundo Daniel 9:27, tem início com esse acordo, essa aliança que o anticristo faz com muitos. Esse período tribulacional ele é muito rico, né? Não dá para a gente pontuar todas as verdades que tem aqui. Sim. Jesus chama de princípio das dores, Jesus chama de grande tribulação, a Bíblia fala de dia da ira de Deus, de juízo, de dia de vingança para Jacó. Então, nós não cremos que a igreja de Cristo estará aqui nessa ocasião. Nós cremos que a igreja terá sido arrebatada antes desse período dos 7 anos tribulacionais. Então, o próximo evento que a gente encontra aí aqui na Terra, você vai ver que é a tribulação. Nesse período tribulacional, existem alguns personagens que se destacam. Eu não vou citar todos, mas pelo menos 5 personagens se destacam no período tribulacional, que podem ser grupos também. Então, na tribulação, a gente encontra aí os 144 mil, Apocalipse 7, que serão 144 mil possíveis pregadores, né, evangelistas, né, lá da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, que estarão pregando o evangelho no período tribulacional. Então, vai ter evangelho durante a tribulação. Vai ser difícil, mas vai ter. Então, a gente tem aí os 144 mil. Segundo grupo de personagens, capítulo 11 de Apocalipse, as 2 testemunhas, que serão 2 profetas, que estarão dando testemunho por meio de sinais, em especial para Israel, mas também a abrangência do ministério delas será mundial, porque a Bíblia fala sobre várias pessoas vendo, várias pessoas testemunhando. Então, aí a gente tem as 2 testemunhas. Então, 144 mil, as 2 testemunhas. No capítulo 13 de Apocalipse, a gente encontra, capítulo 12 de Apocalipse, a gente encontra uma mulher que estava grávida, né, vestida do sol e da lua, né, e estrelas que estavam cercando essa mulher. Você, quando vai estudar, essa mulher representa a nação de Israel, que a partir dela veio o Messias, né, veio Jesus. Então, a nação de Israel estará lá também na tribulação, sendo perseguida, né, durante esse período. Um quarto personagem será o anticristo. Você vê ali em Apocalipse 13, chamado de besta do mar. Né? Esse nome besta, né, às vezes aparece monstro, fera, refere-se a um homem, né? A Bíblia chama de homem da iniquidade, filho da perdição. Então aí terá também esse homem da iniquidade, o filho da perdição, que será o anticristo. Então é esse personagem. E, por fim, existe um outro personagem
existem mais, viu? Mas só estou falando alguns. Existe um outro personagem que vai ter também um certo destaque no período tribulacional, que é o falso profeta. Apocalipse, no capítulo 13 ainda, ali do verso 16 em diante, vai mostrar esse personagem chamado o falso profeta, ou a segunda besta, ou besta da terra. Essa expressão besta vem lá de Daniel, e está se referindo a uma autoridade, a um líder. Então, esse falso profeta, ele será um líder religioso, que estará agindo juntamente com o anticristo nesse período tribulacional. Então, olha que coisa. O governo do anticristo tem um tripé: as forças militares, as forças políticas e as forças religiosas. E aí cá para nós, pastor, o que é que governa mais a humanidade desde os seus primórdios, se não essas três coisas? A religião, a política e as forças militares. Então, o anticristo vai agir nesses três pilares, né? E dentro disso ele vai enganar muitas pessoas, vai trazer destruição e outras coisas mais. A gente sabe e a gente testemunha na nossa nação pessoas brigando, perdem amizades, pessoas perdem irmãos até da igreja, discutindo por causa de politicagem, por causa de partidarismo. De um outro lado também, a gente já testemunhou na história pessoas brigando, discutindo, perdendo amizades, desfazendo laços de anos por causa de religião. E também você encontra, né, um braço forte em todas as tribos, não há uma só que não tenha interferências militares, de exércitos, de guerras. Então isso é muito interessante. Então o período da tribulação vai ter o anticristo trabalhando sobre esses três pilares. Isso é muito interessante, porque a Bíblia fala que ele vai reunir, ele vai fazer um acordo com muitos, logo ele é um líder político. Mas a Bíblia fala que ele vai reunir um exército para pelejar contra Israel, logo ele é um líder militar. E a Bíblia fala também que ele vai ser apoiado pelo esse falso profeta, que vai fazer uma imagem, né, do anticristo, vai marcar as pessoas com a marca da besta. Então, olha que coisa. Então, vai ser um período de muito engano mesmo. E graças a Deus que a Igreja de Cristo não estará aqui, seremos arrebatados antes para o encontro do Senhor. Não é verdade, pastor? As pessoas, é verdade. As pessoas ficam perguntando assim, só antes de passar para outra parte, de onde viria o anticristo? Ele fala, é o Papa que é o anticristo, né? O anticristo vai ser o Papa, não sei quem, antes era Barack Obama, agora é Donald Trump. Emmanuel Macron, né? As pessoas ficam inventando assim, roleta russa, o que deu, né? Mas, vai ser muçulmano, vai ser o quê? Mas de onde virá o anticristo? Assim, a gente não sabe quem vai ser de fato, mas a gente sabe que a informação, mas é que ele não vai vir do Ocidente aqui, né? A gente não tem muita luz nas escrituras para poder batermos o martelo, né? Porque assim, quando a gente estuda as profecias, o anticristo, né, na estátua do capítulo 2 de Daniel, na visão ali que Nabucodonosor teve, o governo do anticristo é representado pelos pés de ferro e de barro. As pernas de ferro da estátua representam o quarto império. O quarto império foi o Império Romano. Então, os pés é de ferro e barro. Então, muitos acreditam que ele vem de algo do Império Romano. E aí vem as discussões, né? Se ele vem de Roma ocidental ou Roma oriental. Só que aí é onde está, o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. É por essa razão que os teólogos entendem que haverá um tipo de Império Romano reedificado e dele virá, ou do Ocidente ou do Oriente, porque o Império Romano não dividiu, Império do Ocidente e Império do Oriente, ou ele virá do Ocidente ou do Oriente. Nós não sabemos ao certo. Mas uma coisa que eu gostaria de passar para os irmãos é que a nossa expectativa não está em esperar o anticristo. Olha o que olha o que 1 Tessalonicenses 1,10 diz. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus, o qual morreu por nós, para nós aguardarmos ele dos céus, que nos livra da ira vindoura. Então, muitas pessoas estão aguardando o anticristo. Nós aguardamos o Cristo.
O Cristo. O Cristo. Então não quero nem saber, ó. Quem ficar aí que descubra quem é. Verdade. Quem quiser se arriscar. Então, todas as vezes que tentaram marcar, dizer quem era, terminaram se frustrando e é bem perigoso, né? Eu, particularmente, eu já fui dogmático nisso, né? Eu já disse assim, não, ele deve ser um judeu, porque tem uma tribo faltando lá em Apocalipse. Aí depois, não, ele deve ser de tal região. Nós não sabemos. Uma coisa é certa, a gente não pode confundir com o Papa, porque o Papa lida com Roma papal, Roma religiosa. E a Bíblia, quando fala do anticristo, trata sobre territorial geográfico e não sobre a religião. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele será ele não servirá aos deuses dos seus pais. Então, parece que há uma confusão nisso. O povo termina, não, porque o chapéu do Papa, porque não sei o quê. E aí começa as grandes invenções. Eu chamo isso, pastor, de escatologia de jornal. Eu chamo de escatologia de jornal. Então, vamos ganhar almas, queridos. Vamos ganhar almas, vamos pregar o evangelho, não vamos nos deter tanto a essas questões de saber quem é. E outra coisa, pastor, cá para nós. Descobrir de onde ele vem, saber quem é, não vai influenciar em nada, né, na nossa vida. Agora, pregar o evangelho e alcançar pessoas no número máximo possível, aí sim influencia, né? Transforma a vida de pessoas. Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver aqui. Olha aí, nós temos aí 18 minutos, então vai dar tempo. Eita, agora. Então, vamos lá. Número 1, arrebatamento, falamos. Número 2, o tribunal de Cristo. Número 3, as bodas do Cordeiro. Número 4, aqui na Terra, haverá a tribulação, que terá duração aí de 7 anos. E um detalhe, Jesus falou em Mateus 24, verso 21, que essa tribulação que há de vir, ela é incomparável. Ela é uma tribulação sem igual. Olha que coisa, pastor. Jesus falou assim, ó, 24, 21, ele disse assim, e naqueles dias haverá grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo e nem haverá jamais. Aí você para e diz assim, meu Deus, se não houve desde o princípio do mundo, eu olho lá, do Éden até onde Jesus estava falando ali, por volta do ano 30, 33, até ali Jesus fala, olha, não houve nenhuma tribulação semelhante. Aí você diz assim, deve ser alguma futura. Aí ele diz, e nem haverá jamais. Aí você para e diz assim, então vai ser qual? Aí ele diz, se não, como a daqueles dias. Olha que coisa. Então, Jesus está falando de um período que acontecerá específico, de um período sem igual, de um período incomparável. Então, veja, já teve destruição de Sodoma e Gomorra, já teve dilúvio, já teve diversas destruições. No ano 70 da era cristã teve destruição do templo, já teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, gripe espanhola, coronavírus, já teve de tudo que você imaginar. Mas Jesus fala, olha, isso não pode ser comparado com o que há de vir, porque o que há de vir será sem igual. Então, não, nós não estamos na tribulação. Na tribulação futura, que há de vir, a grande tribulação, não, nós não estamos. Nós passamos por tribulações corriqueiras, como os primeiros cristãos passavam, e até no Antigo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, fala que pessoas padeceram, foram lançados nas covas dos leões, homens venceram multidões, pessoas sofreram bastante durante o período do Antigo Testamento também. E essa tribulação que há de vir, ela não está destinada para a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Pastor, após a tribulação, existe um outro evento que chama-se a segunda vinda de Cristo com a igreja. Mateus 24, no verso 29 ao 30, olha o que diz. Diz assim, logo, em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, veja, é um evento após a tribulação. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, os poderes dos céus serão abalados, as estrelas dos céus cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nuvens, todas as tribos dos céus lamentarão, as tribos da terra, lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Então, veja, esse próximo evento será a segunda vinda de Cristo após a tribulação. A igreja que foi arrebatada antes da tribulação
volta com Jesus após a tribulação, sentado em cavalos brancos, e Jesus vem poderoso para guerrear e pelejar contra os seus inimigos e implantar o próximo evento aqui na Terra, que vai ser o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando. Número 1, arrebatamento da igreja. Número 2, tribunal de Cristo. Número 3, bodas do Cordeiro. Número 4, tribulação. Número 5, segunda vinda de Cristo com a igreja. Número 6, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, Apocalipse 19, ele volta, e Apocalipse 20, olha o que diz, que inicia-se os 1000 anos, e a Bíblia fala que Satanás nessa ocasião estará preso, nós estaremos em corpos glorificados, reinando com o Senhor Jesus nessa terra, só que restaurada. Olha que coisa fantástica. Vai ser um reino que a Bíblia fala que o lobo habitará com o cordeiro. Isso quer dizer que haverá paz entre os animais. Meu Deus do céu. Vai ser um reino de alegria, um reino de paz, um reino de graça. Nós estaremos reinando com o Senhor sobre aqueles povos que entraram, que se converteram durante a tribulação e que não receberão a glorificação ainda. Essas pessoas vão entrar para o reino milenar e é sobre elas que nós estaremos reinando durante esse tempo. Vamos avançar mais um pouco. Depois do reino milenar, pastor, nós temos aí um outro evento, né, denominado de juízo final, ou o juízo do grande trono branco. Apocalipse 20, do verso 11 em diante, ali vai citar: vi um grande trono branco, né, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não achou-se lugar para ele. A Bíblia fala: vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do Senhor. E a Bíblia fala: e abriram-se os livros. O livro da vida foi aberto. E outros livros também. E os mortos, ali refere-se aos ímpios, foram julgados um a um, conforme as suas obras, e foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Juntamente aí, já estava lá, né, o anticristo e o falso profeta. Satanás é lançado também ali no final do reino milenar, e também essas pessoas serão lançadas, e a Bíblia fala: onde padecerão pelos séculos dos séculos. Paulo fala que serão banidos da face do Senhor e do seu poder para sempre. Então, isso será o juízo final, né? O juízo do grande trono branco. Não confunda com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardão, é para crente. O grande trono branco é a aplicação de sentenças para os ímpios. E a Bíblia mostra, dá indícios para nós que haverá graus de tormentos e outras coisas mais. Será terrível mesmo, né? Mas será um julgamento justo, né? Deus é justo. E por fim, olha aí, tá vendo que deu tempo? E por fim, a gente encontra, após esse julgamento, sim, um detalhe que eu preciso citar. Esse julgamento, ele acontece em um lugar que não é nem céu nem terra. Esse juízo final. Por quê? Porque quando Satanás é solto, Apocalipse 20, ali do verso 7 em diante, quando Satanás é solto, ele sai a juntar as nações para tentar se rebelar contra o Senhor. Aí a Bíblia fala que cai fogo do céu e destrói todos. E Satanás é lançado para o lago de fogo e enxofre. Então, possivelmente, quando cai esse fogo, é aí onde é destruído os céus e a terra. É justamente essa passagem que o irmão estava citando aqui, o irmão Maurício, né, que está em MA Elétrica. Né, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, que lá vai dizer o quê? Que os elementos derreterão, né, a terra, os céus e a terra que agora existem, derreterão pelo fogo, os elementos derreterão, e o Senhor, né, reservará, né, está reservado para nós um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Então é provável aí que após o final do reino milenar, aconteça esse evento da destruição dos céus e da terra, e aí acontece o juízo final em um lugar que não é nem céu nem terra. Aí eu queria que o pastor lesse para a gente, já que a gente tem um tempinho aqui. Olha aí Apocalipse 20, verso 11, pastor. Lê aí para a gente, só para o pessoal confirmar aí que não tem céus nem terra. Pelo contrário, foge céus e terra. Verso 11, né? Apocalipse 20, verso 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha aí. Então veja, quando o Senhor vem, estabelece seu trono branco ali, foge céus, foge terra, desaparece tudo. Né? E aí você vai ver que as pessoas vão estar em pé diante dele ali, sustentadas pelo Senhor, e serão julgadas, e nesse julgamento não há possibilidade de salvação, de arrependimento, não, isso é um julgamento para condenação, né, para aplicação de sentença. Misericórdia, mas é o que acontecerá. Depois desse evento, pastor, depois do juízo final, haverá o último evento, que é o 8º evento, que será a implantação do estado eterno, que é Apocalipse 21 e 22. É um novo céu e uma nova terra. Lê aí pra gente Apocalipse 21, verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que coisa fantástica. Então, após esse juízo, Deus vai criar, né, um novo céu e uma nova terra. E a nova Jerusalém vai descer de lá. E nós habitaremos em um novo universo, novo céu e nova terra, em uma nova cidade, com novos corpos. Aleluia. Meu Deus do céu. Vai ser glorioso demais, né? Vai ser glorioso demais. Maranata, né? Que venha o Senhor Jesus. É verdade. Glória a Deus. Então, eu gostaria aqui, nós estamos caminhando para o fim, falta 7 minutinhos, aí eu só gostaria aqui de citar novamente esses eventos, para que fique na mente e no coração dos meus irmãos. Então, nós falamos aí, primeiro evento, arrebatamento da igreja. Segundo evento, tribunal de Cristo. Terceiro, né, bodas do Cordeiro. Quarto, aqui na terra, a tribulação. Quinto, a segunda vinda de Cristo com a igreja. Sexto, o reino milenar. Sétimo, o juízo final. E oitavo, um novo céu e uma nova terra. Chama-se de eternidade. Nós desfrutaremos aí, né, dentro da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que não haverá choro, pranto, nem dor, nada disso, porque as primeiras coisas passaram. Vai ser um tempo maravilhoso, né? Vai ser nós estaremos plenos. E aqui eu gostaria de falar algo para vocês. Essa palavra que aparece aí, vi novo céu e uma nova terra, é a mesma palavra grega utilizada, pastor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Né? Então, essa palavra nova é a palavra grega kainos, que ela quer dizer o quê? Criado agora. Algo fresco, algo que foi criado nesse exato momento. Então, assim, olha que coisa. Assim como o Senhor foi capaz e poderoso para te regenerar, meu irmão, para te dar uma nova vida, para glorificar, ou para regenerar você, para tirar aquele coração de carne, de pedra e colocar um coração de carne, para tirar aquele espírito angustiado e colocar um novo espírito, uma nova vida. O que ele fez em você, o que ele fez em mim, ele fará com o universo. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Meu Deus, vai ser fantástico. Tudo para nós. Vai ser glorioso. Vai ser maravilhoso. Professor, o tempo está acabando aqui. Eu queria que o senhor mostrasse as suas obras aí. A gente fica se deliciando com a escatologia. Não dá tempo falando tanta coisa. Eu sei que as pessoas devem ter muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas, assim. A gente pode depois marcar uma outra live, pastor, com mais específico sobre um tema. Eu quis trazer um panorama geral de introdução e a gente pode fazer depois uma live específica com algum tema. Por exemplo, só o arrebatamento. Sim. A gente vai escolher um tema aqui dentre os vários e vai... vamos sortear, que todos são bons, né? Afinal, o senhor tem livros, né? O senhor tem obras maravilhosas aí. O senhor teria algum livro para mostrar para a gente, onde a gente possa comprar, adquirir, né? Sim, pastor, eu posso sim mostrar. Eu tenho 2 obras, né, que eu publiquei. O Senhor me deu a honra de escrever sobre esse tema, escatologia.
primeiro livro publicado foi o Surpreendidos pela Eternidade, né? A imagem aparece o contrário, mas foi o Surpreendidos pela Eternidade. É um livro aí que tem, essa aqui é a terceira edição dele, né? Esse livro ele foi ampliado, hoje ele tem 196 páginas. Aqui eu falo sobre todos esses eventos, explico detalhadamente cada um deles. Na verdade, eu segui a cronologia do livro aqui. Então, você pode adquirir entrando em contato comigo aqui no privado também. Eu envio para você, os correios estão funcionando. Na Amazon também, tem, você pode procurar por lá, você vai encontrar. Né, Magazine Luiza, lojas americanas, no site da editora Teneu, né, tem algumas livrarias Rema que tem, lá em São Paulo, em Pinheiros, Garanhuns, o pessoal lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, alguns lugares nós temos também desse livro lá. Esse é o Surpreendidos pela Eternidade. Aqui eu falo sobre Marca da Besta, sobre todos esses detalhes. E o outro que eu publiquei, que é a minha pedrinha preciosa, que eu chamo, foi o Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas. Esse livro aqui é um livro de 226 páginas, né, só sobre o tema das 7 igrejas do Apocalipse. Então, eu faço um panorama do livro de Apocalipse, mas eu comento parte a parte das 7 igrejas, falando aí sobre caráter, sobre escatologia, sobre história da igreja. É um livro para liderança também, e diversas outras verdades. Inclusive, esse período, eu estou abrindo o envio de livros para o frete grátis. Então, caso você queira, a gente tem como passar cartão, a gente facilita para você, se você quiser eu assino para você também. Então, são essas as duas obras até aqui. É uma alegria, uma honra. Amém. Então, eu vou estar divulgando com os membros da igreja. Eu acho que deve ter alguns membros que ficaram com água na boca para conhecer mais sobre esse assunto, né? E é um assunto bem interessante, que as pessoas sempre têm curiosidade, né, de saber. É verdade. E as informações, muitas contradizentes, e é bom ter uma fonte segura da palavra de Deus, uma fonte, né, na qual o Senhor dedicou muita atenção, muito amor, né, a esse assunto, e nós queremos que vai nos trazer grande acréscimo nas nossas vidas, né? Então, assim, a gente Amém, vai estar glória a Deus. em contato com o pastor pelo WhatsApp, envolver com os irmãos quem queiram, e a gente pode estar, né, vendo quantas unidades se pode enviar para a gente. Tá bom, pastor? Sim, sim, amém, glória a Deus. Qualquer coisa o senhor me fala, que eu envio, os correios estão funcionando normalmente. E eu peço licença, nós temos um pouquinho de tempo aí, eu peço licença só para informar que nós temos, junto com o meu amigo Jonatas Bragato e André Luiz, nós estaremos dando início no dia 5, né, desse próximo mês, a uma escola Escatologia do Reino, né? Nesse período agora que a gente não está ensinando no Rema, que está esse período pessoal mais em casa, a gente decidiu iniciar uma escola aí com 40 horas só sobre o estudo de escatologia. As matrículas já estão abertas, você pode entrar em contato também no privado que eu passo. São 16 matérias, é escatologia Rema também, a mesma escatologia, só que com mais tempo de estudo. E eu poderei passar para vocês mais informações também. Pastor, eu fico muito feliz pelo convite, né? Obrigado pela honra mesmo de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar essas verdades. Amém. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Eu estava vendo nos seus stories, eu acho que você tem outra live agora há pouco, né? O senhor já fez ou vai ter outra agora ainda hoje? Eu tenho uma de 10 horas aqui e 9 horas lá no sul do país, né? Com o pessoal de lá de Ponta Porã. Pois trabalhando muito, né? Eu tô brincando dizendo que eu só faço live agora. Minha esposa olha pra mim e fala, live os pratos, aí eu lavo. Live as roupas, aí eu lavo. Tomara que a minha esposa não tenha ouvido isso, que ela também essa moda pega. Amém. Ela tá ouvindo ali no celular. Ela vai estar me cobrar ali também. Amém. Abraço para sua esposa, para sua família, pastor. Amém, para sua também, Saulo. Então, é muita alegria, muita honra, viu? E vamos marcar outra live, sim, para poder falar de outros assuntos muito bem, assim, que são muito interessantes. Amém, pastor? Muito obrigado, professor Saulo, né? Que Deus abençoe sua vida e seu ministério, né? E continue avançando no reino, amém? E que Deus inspire você mais e mais para escrever mais livros, para nos abençoar, em nome de Jesus. Né? Amém, glória a Deus. Eu agradeço. Pronto. Muito obrigado mesmo, pastor. Qualquer coisa que precisar do vaso magro aqui é só falar. O pessoal que está acompanhando pode falar aqui no privado, que eu falo para você como adquirir o material também. Pronto, tá bom. Faltam só 22 segundos, então um abraço para toda a igreja, vocês que estão... Tchau, queridos, Deus abençoe, abraço para todos vocês. Estados do Piauí, né? Um abraço para todos vocês, amém?
E até a próxima, Amém. né? Se Deus quiser, se não for arrebatado, nós estaremos aqui. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Tchau, pastor. Obrigado, viu, pastor?